Em Chicago, quando o nome Chandlerkani era pronunciado, a cidade inteira parecia parar de respirar. Ninguém ousava olhar esse homem nos olhos. Ninguém ousava fazer barulho demais na sua presença. Chandlerkani controlava tudo, dos becos mais sombrios aos arranha-céus mais luxuosos. Era a escuridão diante da qual a cidade toda curvava a cabeça. Mas naquela noite, esse poderoso chefe do crime estava acorrentado como um cão a um poste de aço enferrujado dentro de uma fábrica abandonada no sul da cidade. Suas roupas estavam rasgadas em pedaços. Seu rosto, cheio de hematomas. Seus lábios, rachados e ressequidos de desidratação. Preso firmemente ao seu peito havia um bloco de metal preto, fixado com faixas pesadas, com uma pequena tela exibindo números que contavam regressivamente, segundo por segundo. 12 horas. Era tudo que restava a Chandlerkani neste mundo. 12 horas antes de a bomba explodir e despedaçar seu corpo entre as ruínas daquela velha siderúrgica. Mas o mais aterrorizante não era a morte se aproximando. O mais aterrorizante era que quem havia armado essa cilada não era um inimigo. Não era uma gangue rival. Não era nenhum dos homens que um dia haviam jurado destruí-lo. Quem o havia acorrentado ali? Quem havia preso a bomba ao seu peito? Quem agora estava sentado em algum lugar esperando a notícia de sua morte era Reed Cain. Seu próprio irmão mais novo. A única pessoa no mundo em quem Chandler confiava completamente. O homem que ele havia protegido, erguido e dado tudo por 20 anos. E agora, esse mesmo homem queria apagá-lo da face da terra. Enquanto isso, não muito longe da fábrica, uma mulher empurrava um carrinho de mão velho por entre uma cortina espessa de neve. Mara Lawson, 32 anos, cabelos castanhos presos sob um gorro de lã gasto, olhos cinza-azulados marcados por noites demais sem dormir. Ela havia acabado de terminar seu turno noturno no posto de gasolina, mas ao invés de ir para casa descansar, estava levando seu filho ao distrito industrial abandonado para catar sucata. Alguns quilos de ferro poderiam ser trocados por alguns dólares. E alguns dólares eram suficientes para comprar comida pela semana seguinte. Essa era a vida de Mara. Dia após dia, refeição após refeição, sem nada garantido para o amanhã. Ao lado dela, seu filho de 8 anos, Jude, caminhava em silêncio. Seus tênis grandes demais batiam suavemente no chão coberto de neve. Uma mochila verde velha pendurada nas costas. Jude não reclamava. Não perguntava por que tinham que estar ali no frio congelante da madrugada. Ele já estava acostumado. Acostumado com a falta. Acostumado com a resistência. Acostumado a ser o homem da família, numa família de apenas 2. Aquelas duas almas pequenas e frágeis não tinham a menor ideia de que, a apenas algumas centenas de metros à frente, dentro daquela siderúrgica abandonada, o chefe da máfia mais poderoso de Chicago aguardava a morte. Não sabiam que, em apenas alguns minutos, o destino deles colidiria com o dele. E sabiam ainda menos que a decisão que tomariam naquela noite mudaria tudo para sempre. Uma mãe exausta e um menino de 8 anos. Um chefe da máfia com uma bomba presa ao peito. Um traidor esperando na escuridão. 12 horas na contagem regressiva. 2 pessoas sem nada nas mãos conseguiriam salvar o homem que um dia havia segurado uma cidade inteira em seu punho? Ou todos eles seriam engolidos pela escuridão de Chicago? A resposta estava à frente. E se você quiser saber o que acontece a seguir, pressione o like para nos apoiar. Compartilhe essa história com as pessoas que você ama. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas reviravoltas dramáticas que ainda estão por vir. Algumas horas antes, o tempo recuou. Eram 4 da manhã, e o distrito industrial no sul de Chicago estava enterrado sob uma cortina densa de neve. O vento vindo do lago Michigan cortava pelas janelas quebradas, trazendo consigo o frio que cortava a pele, o inverno mais brutal do ano. A temperatura havia caído a 2 graus abaixo de zero. Mas nem isso era suficiente para impedir Mara e seu filho de entrarem no complexo siderúrgico abandonado. Mara havia acabado de terminar seu turno noturno num posto de gasolina a alguns quilômetros dali. 8 horas em pé atrás do balcão, atendendo clientes bêbados e mal-humorados, tudo em troca de um salário miserável que ainda não era suficiente para pagar o aluguel daquele mês.
Mas ao invés de voltar para o apartamento úmido na favela e tentar dormir algumas horas antes do amanhecer, ela empurrou o carrinho enferrujado em direção à fábrica. Judy caminhava ao lado da mãe com as mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco fino. Ele não perguntava por que tinham que fazer aquilo. Tinha idade suficiente para entender que dinheiro não aparecia do nada, que comida na mesa não era algo que alguém podia tomar como garantido, e que cada quilo de sucata que catassem podia virar uma refeição quente. Judy tinha apenas 8 anos, mas a vida já lhe havia ensinado lições que muitos adultos nunca precisaram aprender. A siderúrgica havia fechado 20 anos antes, quando a indústria pesada de Chicago entrou em colapso e milhares de trabalhadores perderam seus empregos. Agora o lugar não era mais do que uma enorme ruína cheia de máquinas enferrujadas, montes de aço e ferro, e uma escuridão densa que engolia a cada canto. Mara conhecia aquele lugar como a palma da mão. Ela havia ido ali centenas de vezes nos últimos 2 anos, vasculhando cada canto em busca de pedaços de metal que ainda tivessem algum valor. Não era a vida que havia imaginado quando ainda era enfermeira do exército, mas sonhos eram um luxo que ela já não tinha mais forças para manter. Mãe e filho se separaram para buscar em áreas diferentes. Mara ficou perto da entrada principal, onde havia máquinas menores e mais fáceis de desmontar. Judy perguntou se podia ir mais fundo, onde sabia que havia pilhas de sucata que ninguém havia tocado ainda. Mara hesitou por um momento, então concordou com a cabeça, avisando que fosse com cuidado e não fosse longe demais. Judy acendeu sua pequena lanterna, a única coisa deixada pelo pai falecido, e deslizou entre as máquinas altas e silenciosas como se fossem bestas adormecidas. Seus passos ecoavam pelo espaço vazio, devolvendo sons estranhos o suficiente para arrepiar a nuca. O cheiro de ferrugem, óleo velho e poeira se misturava num ar tão denso que era difícil respirar. Judy não tinha medo do escuro. Estava acostumado com ele desde muito pequeno. No bairro onde morava, a escuridão sempre havia sido uma companhia mais próxima do que a luz. Havia aprendido a ouvir, a observar, a sentir as coisas que os olhos comuns não conseguiam ver. Por isso, quando o feixe de sua lanterna varreu um canto escuro no fundo da fábrica, ele soube imediatamente que algo estava errado. Parou. Prendeu o fôlego e avançou lentamente com a luz. Primeiro viu um par de sapatos de couro caros, o tipo que só havia visto em revistas velhas jogadas no lixo. Depois viu pernas em calças rasgadas e enlameadas. Depois viu um corpo encostado num enorme pilar de aço. E, por último, a lanterna subiu até um braço, acorrentado firmemente ao poste com uma corrente de ferro pesada. Judy ficou paralisado onde estava, sem conseguir se mover. À sua frente havia um homem com a cabeça caída sobre o peito, cabelo preto colado de suor, ou talvez de outra coisa. O rosto do homem estava escondido na sombra, mas Judy conseguia distinguir a linha áspera de uma barba e o formato duro e angular das suas feições. Suas roupas estavam rasgadas em pedaços, como se tivesse passado por uma surra brutal. Mas o que prendia os olhos de Judy não eram os hematomas nem as roupas destruídas. Era o objeto preso firmemente ao peito do homem. O artefato letal, do tamanho de uma mão adulta, com uma pequena tela digital iluminando números. E ao lado da tela, uma luz vermelha piscava em ritmo constante, como o batimento cardíaco de alguma criatura estranha e viva. Pis. 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 O coração de Judy bateu tão forte que ele conseguia ouvi-lo nos próprios ouvidos. O silêncio ao redor se tornou insuportável, quebrado apenas pelo vento uivando pelas frestas das paredes e pelo piscar constante daquela luz vermelha. O menino queria correr. Queria chamar a mãe. Queria sair dali imediatamente. Mas seus pés pareciam pregados ao chão de concreto gelado. E então, naquele exato momento, o homem acorrentado se mexeu. Sua cabeça ergueu lentamente, como se cada movimento causasse uma dor insuportável. Na escuridão, Judy não conseguia ver o rosto claramente, mas conseguia sentir o peso daquele olhar se voltando para ele. 2 seres humanos, um velho, um jovem, se encararam na escuridão da fábrica abandonada no coração da noite gelada, e nenhum dos dois falou uma palavra. Judy virou e correu como nunca havia corrido na vida. Seus tênis grandes batiam contra o chão de concreto, o som ecoando pela fábrica abandonada.
Ele não ousou olhar para trás, com medo de que o homem acorrentado desaparecesse como um sonho, ou pior, viesse atrás dele pela escuridão. Seu coração disparou, e sua respiração ofegante se transformava em névoa branca no ar de frio cortante. Mara estava curvada, tentando arrancar um pedaço de metal de uma máquina velha, quando ouviu os passos do filho. Ergueu a cabeça imediatamente, e o instinto de mãe lhe disse na hora que algo estava errado. Jude chegou ao lado dela com o rosto sem cor, os olhos arregalados de pânico. Agarrou a manga do casaco dela, a voz tremendo enquanto dizia que havia um homem lá dentro, acorrentado a um pilar, com alguma coisa piscando no peito. Mara saltou de pé, apertando o cano de ferro na mão. Perguntou se ele tinha certeza, se era mesmo uma pessoa ou apenas um manequim descartado. Jude balançou a cabeça com força e insistiu. O homem estava vivo. Ele havia se mexido. Havia olhado direto para ele. Mara sentiu as entranhas apertar. O instinto de sobrevivência que havia construído ao longo de anos nas piores partes de Chicago começou a disparar alertas imediatamente. Um homem acorrentado dentro de uma fábrica abandonada com algum aparelho estranho preso ao peito não era coisa corriqueira. Era negócio de máfia. Negócio de gangue. O negócio de forças sombrias que pessoas comuns como ela não tinham nada a ver. Ela havia visto coisas demais acontecerem com pessoas curiosas nas favelas, pessoas que haviam visto o que não deveriam ver e depois desaparecido sem deixar rastro. Mara agarrou a mão de Jude, a voz firme ao dizer que tinham que sair dali agora, que aquilo não era problema deles, que não podiam se envolver. Puxou o filho em direção à saída, determinada a ir embora o mais rápido possível, esquecer tudo o que haviam visto e voltar à vida que já era difícil o suficiente. Mas Jude recusou. O menino ficou parado, os pés fincados no chão de concreto, sem ceder por mais que a mãe puxasse. Ele olhou direto nos olhos de Mara, a voz pequena mas firme ao dizer que aquele homem morreria se eles fossem embora. Mara parou e olhou para o filho. Nos olhos de Jude, ela viu algo que não a deixava endurecer o coração. Era o olhar que o marido carregava, o olhar de um homem que havia morrido num campo de batalha distante porque nunca havia abandonado seus companheiros. Era o mesmo olhar que ela própria havia tido um dia, quando ainda era enfermeira do exército, quando havia jurado salvar cada vida que pudesse. Era o olhar de um menino de 8 anos que acreditava que uma vida humana importava, não importava quem fosse aquela pessoa. Mara fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que se arrependeria dessa decisão. Sabia que podia ser o maior erro de sua vida. Mas também sabia que, se fosse embora, nunca mais conseguiria olhar o filho nos olhos. Concordou com a cabeça e disse a Jude para guiá-la até lá, mas para ficar atrás dela e não se adiantar, acontecesse o que acontecesse. Jude conduziu a mãe pelo labirinto de máquinas enferrujadas até o canto escuro onde havia encontrado o homem. Quando a lanterna de Mara iluminou a figura acorrentada ao pilar de aço, ela precisou de todas as forças para não soltar um grito. Mesmo machucado e destruído daquela forma, ela ainda conseguia reconhecer o terno caro, o relógio de luxo no pulso, e os sapatos de couro que provavelmente custavam mais do que o aluguel de um ano inteiro. Aquele não era um homem comum. Era alguém com dinheiro, com poder, alguém que pertencia a um mundo completamente diferente do seu. A enfermeira dentro dela se ergueu mais forte do que o medo. Mara se aproximou e pressionou 2 dedos no pescoço do homem para verificar o pulso. Fraco, mas ainda presente. Examinou os ferimentos no corpo. A maioria eram hematomas de espancamento. Não havia feridas abertas graves. Ele estava desidratado e talvez com algum trauma interno leve, mas nada que parecesse imediatamente fatal. Então seus olhos pousaram no dispositivo preso ao peito. O bloco de metal preto estava fixado com faixas pesadas. A pequena tela digital exibia números contando regressivamente, a luz vermelha piscando em ritmo constante. Mara não sabia exatamente o que era, mas o instinto lhe dizia que era algo profundamente perigoso. Ela se agachou mais e examinou com cuidado, tentando entender como havia sido construído. Haveria alguma maneira de removê-lo? Conseguiria cortar as faixas e libertar aquele homem? A mão dela avançou e, sem querer, cruzou um sensor de proximidade na lateral do dispositivo. Um bip agudo e curto rasgou o silêncio.
Mara retirou a mão como se tivesse levado um choque, mas já era tarde demais. A luz vermelha do dispositivo passou imediatamente de um piscar lento e constante para um piscar frenético. 2 vezes mais rápido. 3 vezes. Um zumbido baixo saiu de dentro do bloco de metal, como se algo dentro dele acabasse de ser despertado. Mara ficou parada, as mãos ainda suspensas no ar, os olhos arregalados enquanto observava o dispositivo se transformar diante dela. Ela não sabia exatamente o que havia feito, mas sabia de uma coisa com absoluta certeza. Havia ativado alguma coisa. E seja lá o que fosse, não tinha mais como parar. Na escuridão da fábrica abandonada, na calada daquela noite gelada, 3 estranhos, uma mãe solteira exausta, um menino de 8 anos, e um chefe da máfia acorrentado, haviam acabado de ser ligados ao mesmo destino. Nenhum deles sabia que o sinal que ela havia ativado já estava viajando até a tela de um laptop a alguns quilômetros dali. Cortando a noite em direção à tela de um laptop dentro de um carro, e a pessoa assistindo aquela tela não ia deixar nenhuma testemunha sobreviver. O bip agudo rasgou os tímpanos de Xander e o arrancou do abismo do inconsciente. Seus olhos azuis se abriram, opacos e desfocados. O mundo ao redor era apenas manchas borradas de cores. Formas sem contorno girando lentamente como num sonho. Ele lutou para se concentrar, forçando a mente nublada a voltar à vida. Aos poucos, tudo começou a ganhar nitidez. E a primeira coisa que Xander Cain viu ao acordar foi o rosto de uma criança olhando direto para ele, olhos arregalados de medo, mas cheios de curiosidade. Atrás da criança havia uma mulher paralisada no lugar, a mão ainda suspensa perto do peito dele, onde algo piscava em luz vermelha. O instinto de um homem que havia sobrevivido a inúmeras purgas acordou de uma vez. Xander tentou levantar o braço para afastar os estranhos, mas o barulho de metal e a dor lancinante no ombro impuseram a ele a verdade brutal. O braço estava acorrentado ao pilar de aço. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam, dormentes de tanto tempo preso na mesma posição. A dor rasgou seu corpo inteiro como se cada osso tivesse sido esmagado e remontado no lugar errado. As memórias voltaram como uma enxurrada. O jantar da noite anterior no cobertura. Reed sentado à sua frente, sorrindo o mesmo sorriso amigável de sempre, levantando um copo de uísque. Xander havia bebido. Mesmo que um instinto frio no fundo da mente sussurrasse um aviso, ele já havia colocado em movimento suas contramedidas com Preston. Sabia que esse dia poderia chegar. Havia desconfiado da ambição de Reed, mas nunca imaginou que o próprio irmão agiria de forma tão brutal, nem que o veneno na bebida agiria tão rápido, antes que suas medidas preventivas pudessem entrar em ação. Era Reed, o irmão mais novo que havia protegido desde a infância. O irmão em quem havia confiado mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Então o ambiente havia começado a girar. O copo havia escorregado da mão. Seu corpo havia ficado inerte. E a última coisa que havia visto antes de afundar na escuridão foi o rosto de Reed, com um sorriso que já não era amigável, mas o sorriso de um homem que já havia vencido. Xander baixou os olhos para o peito, e tudo ficou claro com uma precisão cruel. Um bloco de metal preto polido havia sido preso firmemente ao seu corpo com faixas de aço que nenhuma mão humana conseguiria arrancar. O dispositivo tinha o tamanho de uma mão adulta e era pesado o suficiente para pressionar seu externo. Na frente havia uma pequena tela mostrando números contando regressivamente, segundo por segundo. E ao lado da tela havia um sensor retangular e uma pequena abertura destinada a um escaneamento de íris. A luz vermelha piscava regularmente como um batimento cardíaco, mas agora piscava mais rápido do que antes, como se o dispositivo tivesse sido despertado do modo de espera. Xander sabia exatamente o que era. Havia visto esse tipo antes em negócios de armamentos. Era uma bomba com trava biométrica, um dispositivo projetado de forma que apenas quem o instalou pudesse desativá-lo. A impressão digital e a íris daquela pessoa eram as únicas chaves. Qualquer outra pessoa que tentasse interferir ativaria um alarme silencioso ou aceleraria a contagem regressiva até o zero. E o homem que havia instalado essa bomba, o homem que detinha a única chave capaz de salvar sua vida, era o mesmo homem que queria vê-lo morto. Xander ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos da mulher à sua frente.
Sua voz estava áspera pela sede, mas ainda carregava o tom de um homem que havia passado a vida inteira dando ordens, fria e impossível de desobedecer. Disse a eles que tinham que sair correndo agora, ir o mais longe possível dali, e nunca olhar para trás. Mara ficou parada e não se moveu nem um centímetro. Havia enfrentado a morte muitas vezes na vida, no Afeganistão, em salas de emergência onde vidas pendiam por um fio, em longas noites lutando contra os pesadelos da guerra. Não se intimidava facilmente com a voz fria de um homem acorrentado. Perguntou por que tinham que sair. O que estava acontecendo ali? Chander cerrou os dentes. Não estava acostumado a se explicar, não estava acostumado a fazer ninguém entender. Em seu mundo, as pessoas obedeciam. Não perguntavam por quê. Mas quando olhou para os olhos firmes da mulher à sua frente, entendeu que ela não iria a lugar nenhum sem uma resposta. Disse a ela que, ao tocar no dispositivo, havia ativado o sinal de rastreamento, que naquele exato momento, a localização deles estava sendo enviada para as pessoas que queriam vê-lo morto, que chegariam em minutos, e que não deixariam nenhuma testemunha para trás. Mara sentiu o sangue nas veias esfriar. Olhou para Jude parada atrás dela, depois voltou os olhos para o homem acorrentado. Perguntou quem queria matá-lo, por que ele havia sido amarrado ali com uma bomba no peito. Chander ficou em silêncio por um longo momento. Em toda a sua vida, nunca havia precisado dizer isso em voz alta para ninguém, a dor da traição, o colapso da confiança, o despedaçamento de tudo que havia construído. Mas agora, na fronteira entre a vida e a morte, com a sobrevivência dependendo de uma mulher estranha e seu filhinho, não havia mais nenhuma outra escolha a não ser a verdade. Pronunciou um nome, a voz afundando como um eco do fundo de um poço. Hide. Hide Caim. Seu irmão. Mara piscou, sem ter certeza se havia ouvido certo. Perguntou de novo. Seu próprio irmão de sangue queria vê-lo morto? Chander assentiu lentamente, os olhos vazios, como se parte de sua alma já tivesse sido drenada. Disse que sim. Sua própria carne e sangue havia trocado sua vida por poder. Exatamente o mesmo que o havia acorrentado ali e preso a bomba ao seu peito. Um silêncio pesado se instalou sobre os três. Jude apertou a mão da mãe, os olhos nunca se afastando do homem acorrentado. Mara ficou ali tentando absorver o que havia acabado de ouvir. E Chander ficou encostado no pilar de aço, os olhos azuis fitando a distância como se conseguisse ver através das paredes da fábrica até a cidade adormecida onde o irmão esperava a notícia de sua morte. Então outro som quebrou o silêncio. O ronco de um motor, ainda distante, mas se aproximando. Chander ergueu a cabeça, o maxilar se contraindo. Disse que eles já estavam chegando, mais rápido do que havia esperado. Mara se voltou para a entrada da fábrica. Seus ouvidos também haviam captado o som agora. Olhou para o homem acorrentado, olhou para o filho, depois olhou para a saída. Podia correr agora. Podia levar Jude embora e nunca mais olhar para trás. Podia fingir que nunca havia estado ali, que nunca havia visto nada, que nunca havia sabido de nada. Mas quando olhou nos olhos atentos do filho, viu a pergunta silenciosa esperando ali. E soube que, por mais longe que corresse, nunca conseguiria escapar daquela pergunta pelo resto da vida. Cerca de 8 quilômetros ao norte da siderúrgica, um SUV preto estava imóvel na escuridão de um beco vazio. Dentro do veículo, Bryce Whitmore estava sentado, quieto como uma estátua. O brilho azul pálido de uma tela de laptop banhava seu rosto sem expressão. Seu cabelo grisalho era cortado rente ao couro cabeludo em estilo militar, e as linhas gravadas fundo na testa e ao redor dos olhos pareciam um mapa de longos anos vividos na escuridão. Seus olhos castanhos e opacos fitavam a tela com a indiferença de um homem que havia testemunhado mortes demais para ainda sentir muita coisa. Bryce havia sido mercenário no Oriente Médio, na África e em dezenas de zonas de guerra que nunca apareciam nos noticiários. Havia matado tantas pessoas que já não se lembrava do número exato. Para ele, vidas humanas eram apenas transações, contratos com preços definidos. Nada de emoção, nada de julgamento, nada de arrependimento. Apenas trabalho e dinheiro. Sem aviso, a tela do laptop piscou.
Um ponto vermelho apareceu no mapa de satélite, piscando constantemente sobre a localização da siderúrgica abandonada no sul de Chicago. O sinal do dispositivo no peito de Chandlerkane havia sido ativado. Bryce franziu ligeiramente o senho. Aquilo não fazia parte do plano. Ninguém deveria se aproximar de Chandler. Ninguém deveria saber do local. E ainda assim, alguém havia claramente tocado no dispositivo, próximo o suficiente para acionar o sensor de contato. Tirou o celular do bolso do paletó e pressionou a tecla de descagem rápida. Após um único toque, alguém atendeu do outro lado. Reed Cain estava sentado no cobertura do irmão no 60º andar, ou melhor, no cobertura que agora lhe pertencia. Estava reclinado confortavelmente na cadeira de couro onde Chandler havia se sentado todos os dias para administrar seu império. Um copo de uísque de 20 anos na mão, os pés descansando sobre a mesa de vidro. Do outro lado da gigantesca janela reforçada, todo Chicago se estendia abaixo dele como um tapete cintilante de luzes. Tudo o que havia sempre desejado, invejado e ansiado por 20 anos de amargura agora estava ao alcance das mãos. Só mais algumas horas, e quando a bomba no peito de Chandler explodisse, tudo seria oficialmente seu. Mas a voz de Bryce do outro lado congelou o sorriso nos lábios de Reed. Bryce relatou que havia um problema, que o sensor de contato havia sido ativado, que alguém estava perto do alvo. Reed pousou o uísque e se endireitou na cadeira. Perguntou quem, como alguém poderia ter encontrado aquele local. Bryce respondeu que não sabia. Talvez um passante tivesse tropeçado ali por acidente. Talvez algum morador de rua tivesse ido para lá buscar abrigo. Mas quem quer que fosse, havia visto o alvo e o dispositivo. Reed ficou em silêncio por alguns segundos, o dedo batendo levemente no braço da cadeira. Então deu a ordem, a voz fria e sem a menor hesitação. Limpar tudo. Não deixar testemunhas. Não deixar rastros. O irmão tinha que morrer antes do amanhecer, junto com quem estivesse por perto, homem, mulher ou criança. Bryce não pediu que repetisse. Não questionou. Não hesitou. Apenas confirmou que havia entendido e encerrou a chamada. Era por isso que Reed havia o contratado por 3 vezes o valor normal. Bryce não tinha consciência que pudesse frear sua mão. Saiu do SUV e deu 2 assobios curtos. Das 3 viaturas estacionadas atrás da dele, 4 figuras emergiram para a escuridão. Todos vestidos de preto. Todos armados. Todos com os olhos de homens acostumados a tirar vidas com a mesma naturalidade de respirar. Bryce não precisou dizer muito. Apenas gesticulou para o sul, em direção à siderúrgica abandonada que repousava imóvel sob a neve. Os 4 atiradores concordaram com a cabeça e entraram nos veículos. Os motores rugeram, os faróis se acenderam, e o comboio começou a avançar pela noite gelada de inverno. O predador havia iniciado sua caçada. De volta à fábrica, Mara ainda estava parada, a mente girando com centenas de perguntas sem resposta. Olhava para o homem acorrentado, para o filho, para o dispositivo piscando no peito dele. Não sabia o que fazer. Não sabia se corria ou ficava, não sabia qual escolha levaria à vida e qual levaria à morte. O som de motores chegou de longe, quebrando seus pensamentos. Ainda era fraco, talvez a alguns quilômetros de distância, mas se aproximava numa velocidade alarmante. Chandler ergueu a cabeça e seus olhos azuis se aguçaram como lâminas. Disse que estavam chegando, mais rápido do que havia esperado. Mara perguntou quantos eram. Chandler respondeu que, se Reed havia mandado Bryce, seriam 4 ou 5 atiradores profissionais, homens que nunca erravam o alvo e nunca deixavam pontas soltas. Jude apertou a mão da mãe com mais força, a voz levemente trêmula ao perguntar o que deveriam fazer agora. Mara olhou para o filho, depois para a entrada da fábrica. Os motores estavam mais altos agora, talvez restassem só alguns minutos antes que chegassem. Voltou-se para Chandler e perguntou se havia alguma saída possível. Chandler acenou com a cabeça para o braço acorrentado e disse que primeiro precisavam tirá-lo dali, mas que a corrente era forte demais, impossível de quebrar com as mãos nuas. Mara olhou ao redor da fábrica e sua mente começou a trabalhar numa velocidade que ela achava ter perdido anos atrás.
Havia sido treinada para manter a calma em situações de emergência. Havia salvado vidas sob fogo em campo de batalha. E agora aquela habilidade estava acordando de novo. Os motores se aproximavam cada vez mais. Mara sabia que tinham apenas alguns minutos antes que os caçadores descessem sobre eles. Alguns minutos para tomar a decisão que determinaria se os três viveriam ou morreriam. Mara não se permitiu nem mais um segundo de hesitação. Virou-se, os olhos varrendo rapidamente a pilha de sucata ao redor, em busca de qualquer coisa que pudesse ser usada. A lanterna de Jude pousou sobre uma barra de ferro comprida, meio enterrada na pilha de metal retorcido. Mara avançou sobre ela, agarrou e puxou com força. A barra era pesada, quase 1 metro de comprimento, com uma extremidade levemente achatada como uma espécie de pé de cabra-bruto. Perfeita! Correu de volta até Xander e se ajoelhou ao lado da corrente que prendia o braço dele ao pilar de aço. Encaixou a ponta da barra entre o elo da corrente e o poste, depois jogou todo o peso do corpo para baixo. Um guincho de metal rangendo rasgou o silêncio. Mara cerrou os dentes e esticou com tudo o que tinha. O suor escorreu pela testa apesar do frio assassino. O elo dobrou lentamente, milímetro por milímetro, num movimento tão teimoso que era doloroso de observar. Não foi suficiente para arrebentá-lo completamente, mas foi suficiente para abrir uma fresta estreita. Mara gritou para Xander puxar a mão agora. Xander não precisou que repetissem. Torceu o pulso e forçou a mão pela abertura. A pele raspou e o sangue começou a brotar, mas ele pareceu não notar. Com um rugido baixo e abafado de dor, puxou com força, e por fim o braço se libertou da corrente. Livre! Mas a liberdade era apenas o primeiro passo. Xander tentou se levantar. Mas as pernas, dormentes de horas de imobilidade, se recusaram a cooperar. Vacilou e quase caiu de cara no concreto se Mara não o tivesse segurado a tempo. Ela se abaixou sob o braço dele e sustentou a maior parte do peso no próprio ombro. Jude correu para apoiar o outro lado, seu bracinho pequeno envolvendo as costas de um homem 2 vezes maior do que ele. Os três começaram a se mover em direção à saída dos fundos da fábrica. Cada passo era uma batalha. Xander era mais pesado do que Mara esperava, e ele mal conseguia controlar as próprias pernas. Ela tinha que puxar, empurrar e quase arrastá-lo para a frente. Jude fazia o que podia com toda a força que tinha, seus tênis grandes escorregando no concreto empoeirado, mas o menino não soltava. Lá fora, o barulho dos motores estava aumentando. Não era mais um eco distante, era o rugido forte de vários veículos se aproximando em alta velocidade. Mara calculou que tinham menos de 2 minutos antes que aqueles homens chegassem. Passou pelas opções mentalmente. A entrada da frente era impossível, os veículos vinham daquela direção. As matas industriais atrás da fábrica estavam enterradas na neve, tão funda que cada pegada ficaria marcada como uma seta apontando o caminho para o inimigo. Não tinham carro, nenhum esconderijo, nenhuma maneira de superar homens com armas e veículos. Então uma memória relampejou pela cabeça como um raio. Alguns meses antes, enquanto catava sucata na borda da fábrica, Mara havia tropeçado num alçapão de ferro no chão, quase enterrada sob poeira e lixo. Curiosa, tinha aberto e encontrado uma escadaria descendo para a escuridão. Não havia ousado descer na época, mas depois havia pesquisado a respeito. A rede de túneis subterrâneos sob Chicago, construída no século XIX para transportar carvão e mercadorias entre fábricas. Dezenas de quilômetros de passagens, entrelaçadas como um labirinto, a maioria abandonada e esquecida. Ninguém sabia da existência deles, a não ser os moradores de rua e catadores de sucata como ela. Mara virou a cabeça rapidamente para o canto oposto da fábrica e gritou que sabia um caminho de saída, que precisavam segui-lo agora. Arrastou Xander e Jude tão rápido quanto conseguiam se mover pelo labirinto de máquinas enferrujadas. A respiração dos três saía ofegante e entrecortada, se misturando com o vento que uivava pelas janelas destruídas. Os motores estavam muito próximos agora, talvez a apenas algumas centenas de metros. Por fim chegaram. Um alçapão de ferro jazia no chão, coberto por uma camada grossa de poeira e pedaços de sucata espalhados.
Mara baixou Xander contra uma máquina próxima, depois caiu de joelhos e varreu o entulho de lado com as duas mãos. O alçapão apareceu, pesado e enferrujado, mas ainda intacto. Ela agarrou a alça e puxou com força. Na primeira vez não se moveu. Na segunda, nada também. Os veículos haviam parado do lado de fora da fábrica. Portas de carro batendo. Passos começando a se espalhar. Mara reuniu cada grama de força que lhe restava e puxou uma terceira vez, um grito de desespero escapando da garganta. Por fim, o alçapão voou aberto com um gemido metálico estridente. Abaixo havia uma escadaria de concreto descendo para a escuridão. O cheiro de mofo e ar parado subiu como o hálito de alguma criatura antiga dormindo lá embaixo. Mara não tinha tempo para ter medo. Voltou-se para ajudar Xander e gritou para Jude descer primeiro, que ela viria logo atrás. Jude obedeceu imediatamente, descendo os degraus às pressas e desaparecendo no escuro. Mara meio que arrastou, meio que empurrou Xander em direção à abertura. Ele entendeu e agarrou a lateral do alçapão com a própria mão, puxando o corpo degrau por degrau, mesmo que cada movimento mandasse uma onda de dor por ele. Os faróis começaram a varrer pelas janelas quebradas da fábrica. Feixes brancos cortavam a escuridão, vasculhando cada canto como olhos gigantes caçando sua presa. Mara mergulhou escada abaixo, depois se virou e fechou o alçapão de ferro acima deles. Era pesado como chumbo, mas ela o forçou a fechar com a força do desespero. Antes que fechasse completamente, ela se estendeu e pegou neve e lixo do chão ao redor, espalhando-os pela superfície para cobrir o rastro. O alçapão se fechou com estrondo. A escuridão engoliu os três por completo. Mara ficou ali por um momento, as costas pressionadas contra a porta de ferro gelada, o coração martelando com força contra as costelas. Acima deles, ela ouvia passos se movendo pela fábrica, homens gritando uns para os outros, objetos sendo empurrados enquanto vasculhavam. Mas por ora, estavam aqui embaixo. Por ora, haviam escapado. Na escuridão total do túnel, Mara acendeu a lanterna. O feixe fraco se derramou à frente, revelando um corredor estreito com paredes de tijolos velhos e um teto tão baixo que parecia esmagar. À frente, a escuridão se estendia sem fim como um monstro com as mandíbulas abertas, esperando. Jude estava ao lado dela, a mãozinha cerrada firmemente na barra do casaco. Xander se encostou na parede, respirando forte, mas seus olhos azuis ainda estavam acordados, afiados e alertas. Três estranhos, agora amarrados ao mesmo destino, estavam na escuridão sob a cidade de Chicago, sem saber o que os esperava à frente. Sob a terra, o frio úmido atingiu seus pulmões como um tapa. Mara liderava, a lanterna cortando a escuridão à frente e revelando paredes de tijolos cobertos de musgo e um teto de túnel tão baixo que parecia se fechar sobre eles. Ela avançava rápido, mas com segurança, cada passo carregando a confiança de quem conhecia cada curva daquele labirinto de cor. Centenas de horas catando sucata pelo sistema de túneis abandonados havia tornado Mara uma especialista relutante no mundo morto sob Chicago. Xander a seguia, e cada passo era uma batalha contra a dor que rasgava seu corpo. Cerrava os dentes e não deixava escapar nenhum gemido. A vida inteira havia aprendido que fraqueza era um luxo que nenhum homem no topo podia se dar ao luxo de mostrar. Jude andava entre os dois adultos, os olhos captando tudo ao redor. O menino estava em silêncio, os passos leves como um gato vadio que há muito havia aprendido a se mover invisível pela escuridão. Viraram à esquerda, depois à direita, depois à esquerda de novo, passando por corredores estreitos e salas abandonadas cheias de máquinas enferrujadas. Mara não hesitou em nenhuma encruzilhada, como se um mapa estivesse gravado em sua mente. De repente, um som ecoou por trás deles e fez os três pararem. Passos. Vozes falando em rádios. O inimigo havia encontrado a entrada. Mara não desperdiçou uma palavra. Acelerou o passo, puxando Xander e Jude mais depressa. O feixe da lanterna saltava selvagemente pelas paredes úmidas enquanto corriam pela escuridão fugindo dos homens que os caçavam por trás. Depois de cerca de 20 minutos de movimento incessante, o corredor estreito se abriu de repente num espaço muito maior. Mara parou e sua lanterna varreu uma cena que parecia ter sido tirada direto de um filme de terror. Uma estação de metrô abandonada,
congelada no tempo como um museu esquecido. A plataforma se estendia à frente, ladeada por enormes colunas de concreto sustentando o teto alto. Os trilhos enferrujados jaziam imóveis sob uma camada grossa de poeira. Nenhum trem havia passado por ali há décadas. Nas paredes, cartazes desbotados dos anos 60 ainda se agarravam em tiras rasgadas, anunciando produtos e serviços de um mundo que já havia morrido. Bancos de madeira podre se alinhavam ao longo da parede, e o antigo painel de horários ainda exibia as últimas partidas de antes de a estação ter sido fechada. Mar os levou até o fundo da plataforma, onde uma porta de madeira abria para o que havia sido uma sala de funcionários. Ela empurrou a porta, verificou por dentro rapidamente, depois acenou para Xander e Jude entrarem. O cômodo era pequeno, mas escondido o suficiente, paredes grossas o bastante para abafar a luz, e uma porta que podia ser fechada para separá-los do mundo lá fora. Xander quase desmoronou assim que entrou. Desceu pela parede até o chão, a respiração áspera e irregular. Seu rosto estava pálido sob os hematomas, e suor frio brilhava na testa. Mara se ajoelhou ao lado dele, e a enfermeira dentro dela assumiu o controle imediatamente. Verificou o pulso, tocou a testa, examinou as pupilas. Ele estava gravemente desidratado e possivelmente com trauma interno leve, mas sem sinais de sangramento ou dano em órgãos. Rasgou uma tira de pano da barra do casaco, umedeceu com o pouquinho de água que carregava, e limpou com cuidado os ferimentos no rosto e nas mãos de Xander. Ele não disse nada. Apenas ficou sentado e deixou que ela trabalhasse. Seus olhos azuis a estudavam com um tipo de escrutínio cauteloso que ele nem se dava ao trabalho de esconder. Em toda a sua vida, Xander Kane nunca havia deixado ninguém tocá-lo assim. Nunca havia deixado ninguém cuidar dele sem algum propósito por trás, sem algum preço a ser cobrado depois. Jude estava sentado no canto do cômodo, as costas na parede e os joelhos dobrados contra o peito. Observava a mãe cuidando do estranho, e havia um olhar pensativo no rosto pequeno que não pertencia a alguém de sua idade. Depois de um tempo, ele abriu a mochila velha, vasculhou dentro, e tirou uma barrinha de granola. Estava um pouco amassada e a embalagem enrugada, mas ainda intacta. Aquele havia sido o café da manhã dele, a única coisa que teria para comer até a mãe conseguir dinheiro com a venda da sucata. Jude olhou para a barrinha por um momento, depois olhou para Xander. O homem estava encostado na parede com os olhos fechados, o rosto marcado por uma dor que tentava esconder, mas não conseguia. O menino se levantou, caminhou quietinho e se sentou ao lado dele. Sem dizer nada, quebrou a barrinha de granola ao meio, com o máximo de cuidado e igualdade que conseguia, e estendeu uma das metades para Xander. Xander abriu os olhos quando sentiu alguém se sentar ao lado dele. Olhou para a criança, depois para a metade da barrinha de granola sendo oferecida. Era um lanche barato, o tipo de coisa que nunca havia tocado em todos os seus anos de luxo. Mas a forma como a criança oferecia, tão naturalmente, como se fosse simplesmente a coisa óbvia a fazer, o deixou sem saber como reagir. No mundo de Xander Caim, ninguém dava nada a ninguém de graça. Tudo tinha um preço. Cada ação tinha um motivo. Bondade era ou uma barganha ou uma máscara escondendo uma agenda. Mas a criança sentada à sua frente, com os tênis gastos e grandes demais e um casaco fino demais para o frio, estava dividindo a própria refeição com um estranho. Sem pedir nada. Sem esperar nada. Sem calcular nada. Xander olhou nos olhos de Jude, procurando falsidade, medo ou qualquer coisa que pudesse explicar aquele gesto. Mas tudo o que encontrou foi uma sinceridade simples. O tipo de sinceridade que havia esquecido que ainda existia. Estendeu a mão e aceitou a metade da barrinha de granola. A mão era 2 vezes maior que a do menino, os dedos endurecidos pela violência e pelo poder, e ainda assim aceitou o pequeno presente com um cuidado surpreendente. Não disse obrigado, porque aquelas palavras eram estranhas demais em sua língua, distantes demais da linguagem que havia falado a vida toda. Mas assentiu para Jude, um aceno lento e profundo, o tipo que reservava apenas para pessoas que verdadeiramente respeitava. Jude assentiu de volta, como se entendesse que era o suficiente, e começou a comer a própria metade em silêncio. Xander olhou para o pedaço em sua mão, depois o levou à boca e deu uma mordida.
Uma doçura barata se espalhou em sua língua, mas para ele era o sabor mais estranho que havia provado, o sabor de bondade incondicional. Algo que havia esquecido que ainda existia neste mundo. Mara sentou quieta e observou os dois. O homem mais poderoso de Chicago e seu filho de 8 anos dividindo uma barrinha de granola barata num cômodo abandonado sob a terra. Ela não entendia por quê, mas a cena fazia seus olhos arderem. Talvez porque percebeu que, por mais brutal que o mundo se tornasse, ainda havia coisas simples capazes de unir os seres humanos. E talvez fosse exatamente isso que mais precisavam naquele momento, se quisessem sobreviver à longa noite que ainda estava por vir. Depois de terminar a metade da barrinha, Jude encostou na parede e seus olhos foram lentamente se fechando de exaustão. Mara observou o filho por um momento, certificando-se de que o menino havia caído num sono fino e inquieto. Então se voltou para Xander. Precisava de respostas. Precisava entender o que estavam enfrentando se fosse proteger o filho. Mara disse a ele diretamente que havia arriscado as 2 vidas deles para salvá-lo. E agora precisava da verdade, toda ela, sem nada escondido. Xander a olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se aquela mulher era alguém em quem podia confiar. Então expirou, encostou a cabeça na parede e ergueu os olhos azuis para o teto escuro acima. Começou a falar, a voz baixa e uniforme, como se estivesse lendo um relatório sobre a vida de outra pessoa, sem emoção, sem dor, com nada além da verdade nua. Disse que Reed era seu meio-irmão. Tinham o mesmo pai. O pai, o antigo chefe Caim, havia tido Xander com a esposa legítima e depois Reed com outra mulher anos mais tarde. Quando a mãe de Reed morreu, o pai trouxe Reed para casa, mas nunca o tratou de verdade como um filho. Aos olhos do pai, Xander era o herdeiro, o futuro do Império Caim, enquanto Reed era apenas um filho bastardo que havia recebido pena. Xander fez uma pausa, como se estivesse organizando fragmentos velhos de memória. Depois continuou, dizendo que havia tentado compensar Reed por anos, que quando o pai morreu e Xander herdou tudo, havia levado Reed às posições mais altas da organização, confiado completamente nele, compartilhado cada segredo e cada parcela de poder. Havia achado que seria suficiente para apagar o passado, suficiente para fazer Reed se sentir amado, suficiente para fazê-lo sentir que pertencia ali. Mas havia se enganado. 20 anos de ódio não podiam ser apagados com alguns gestos reconfortantes e um título poderoso dentro da organização. Reed havia alimentado aquela amargura dia após dia, hora após hora, esperando a chance de se vingar de todos os anos que havia vivido como filho menor, forçado a ficar na sombra do irmão mais velho perfeito. Mara perguntou como ele sabia de tudo aquilo, como havia descoberto que Reed estava tramando contra ele. Xander respondeu que não era idiota. Havia ficado desconfiado há muito tempo, quando Reed começou a ter reuniões secretas, telefonemas tarde da noite, e viagens sem explicação. Havia mandado pessoas segui-lo, coletar evidências, registrar tudo. Tinha um pendrive contendo tudo, os contatos de Reed com uma gangue rival no lado leste da cidade, o plano detalhado do golpe, os nomes das pessoas dentro da organização que Reed havia comprado, e provas ligando às mortes misteriosas de membros que haviam permanecido leais a Xander nos últimos 2 anos. Aquele pendrive havia sido escondido no lugar mais seguro que conhecia, dentro do cofre no escritório de Preston Hale, seu advogado pessoal, em nome de uma empresa de fachada conhecida apenas por Xander e Preston. Mara perguntou por que não havia agido antes, por que havia deixado chegar a esse ponto. Xander ficou em silêncio por um momento, depois admitiu que era porque ainda havia esperado. Mesmo com todas as evidências apontando Reed como traidor, uma pequena parte de si ainda havia esperado estar errado, ainda havia esperado que o irmão não quisesse de verdade vê-lo morto. Naquela noite, quando Reed o havia convidado para jantar e entregado o copo de uísque, ele havia bebido, mesmo sentindo que algo estava errado. Talvez fosse a tolice de um homem que ainda acreditava que sangue podia significar algo. Quando Mara ouviu aquilo, entendeu que a situação era ainda mais complicada do que havia imaginado inicialmente. Aquilo não era apenas sobre escapar dos homens que os caçavam. Se realmente quisessem sobreviver, tinham que levar aquele pendrive à pessoa certa. Tinham que expor Reed antes que ele pudesse apagar todos os rastros e tomar o Império Caim para si.
Ela perguntou como poderiam contatar o advogado, como poderiam enviar uma mensagem estando presos naquele subsolo sendo caçados. Xander pensou por um momento, então perguntou se o celular dela estava funcionando. Mara tirou e verificou. A tela não mostrava sinal nenhum. Lá no sistema de túneis, toda a cobertura de celular estava bloqueada. Xander assentiu como se já esperasse aquilo. Disse que precisavam chegar à superfície. Precisavam encontrar um lugar com sinal para conseguir falar com Preston. Lembrava que o sistema de túneis tinha uma saída ao norte, perto do distrito do Porto. Se conseguissem chegar lá, poderiam subir à superfície e contatar Preston. Mara perguntou quanto tempo levaria até aquela saída. Xander balançou a cabeça e disse que não tinha certeza, talvez alguns quilômetros, mas a rota seria complicada e perigosa. Os homens que os caçavam poderiam já ter se espalhado e começado a vasculhar os ramos dos túneis, e ele tinha certeza de que Reed teria vigias cobrindo todas as saídas conhecidas. Mara se levantou e olhou para o filho dormindo, depois voltou os olhos para Xander. Disse que não tinham outra escolha. Teriam que correr o risco. Ficar ali esperando para morrer não era opção. Ela acordou Jude com cuidado e disse em voz baixa que precisavam continuar se movendo, que ele poderia descansar depois. Jude assentiu sem reclamar, sem fazer perguntas. Se levantou, esticou o corpinho, e se prontificou para o que viesse a seguir. Os três saíram do antigo cômodo e voltaram para a plataforma abandonada com suas sombras e seu silêncio assustador. Mara liderava, a lanterna cortando a escuridão enquanto seguia para o norte conforme as instruções de Xander. À frente deles, quilômetros de túneis escuros, homens armados à espreita, e uma corrida contra o tempo que nenhum dos três sabia se conseguiria ganhar. Os três continuaram avançando pelo labirinto de túneis. Mara liderava com a lanterna. Jude andava no meio, e Xander se arrastava atrás deles com uma resistência surpreendente para um homem que se recusava a cair. A cada passo, ele ficava mais fraco. O sedativo ainda circulava pelo corpo, e somado aos ferimentos não tratados e à desidratação severa, ia triturando lentamente o que restava de sua força. Mas ele não parava, não diminuía o ritmo, não fazia a mãe e o filho esperarem por ele. De vez em quando, Jude olhava para trás para o homem lutando para acompanhar. Não dizia nada, mas seus olhos carregavam uma preocupação que não sabia traduzir em palavras. Depois de um tempo, silenciosamente diminuiu o passo e começou a andar ao lado de Xander, uma forma silenciosa de dizer que estava ali, que ele não estava sozinho. Haviam caminhado por cerca de meia hora quando Jude de repente parou. O menino inclinou a cabeça, os ouvidos se aguçando como os de um animal ouvindo os sons de uma floresta. Mara se virou e olhou para o filho, perguntando o que havia. Jude apontou à frente para a esquerda, dizendo que conseguia ouvir água correndo e vento frio vindo de fora. Mara se concentrou e escutou. Ele estava certo. Uma corrente de ar diferente se movia em direção a eles, carregando o frio cortante de Chicago e o cheiro úmido e gelado do lago. Estavam chegando perto de uma saída. Ela sentiu para Jude, disse que ele havia se saído bem, e os conduziu na direção que ele havia apontado. O túnel começou a inclinar para cima. O ar foi ficando mais rarefeito, e uma luz fraca começou a escorrer de algum lugar à frente. Por fim, chegaram a uma escadaria de concreto levando até uma porta de ferro ligeiramente aberta acima deles. Mara subiu primeiro, empurrou a porta um pouco mais, e ergueu a cabeça para olhar ao redor. A saída abria num beco escuro entre dois armazéns velhos. A neve havia parado de cair, mas o vento vindo do lago ainda soprava forte e amargo. O céu a leste começava a clarear num cinza pálido, sinal de que o amanhecer estava próximo. Eles haviam ficado underground por horas. Mara puxou Xander e Jude até a superfície, depois fechou rapidamente a porta de ferro e a cobriu com pedaços de madeira quebrada espalhados nas redondezas. Tirou o celular para verificar e o coração acelerou quando viu o canto da tela. 3 barras fracas, mas suficientes para fazer uma chamada. Ela soltou o fôlego aliviado e se virou para Xander, dizendo que havia sinal agora. Xander assentiu e lhe deu um número de telefone. Era o de Preston Hale, seu advogado, a única pessoa fora da organização em quem ainda confiava. Mara digitou o número,
pressionou ligar e levou o telefone ao ouvido. Do outro lado, após 4 toques, uma voz masculina respondeu, cautelosa e desconfiada, perguntando quem estava ligando e como havia conseguido aquele número. Mara disse que ligava em nome de Xander Caim, que ele estava ao lado dela, e que era uma emergência. O silêncio se estendeu por alguns segundos. A voz de Preston ficou mais fria, dizendo que não a conhecia e não tinha motivo para acreditar nela, que Xander Caim nunca deixava estranhos fazerem ligações por ele. Mara entendeu que a suspeita do advogado fazia todo sentido. Entregou o telefone para Xander e disse que teria que falar por si mesmo. Xander pegou o telefone e o levou ao ouvido. Disse uma frase curta, a voz áspera mas clara o suficiente. Inverno de 89. O lobo de um olho. Silêncio. Depois a voz de Preston mudou completamente, da suspeita para o alarme, perguntando meu Deus, o que havia acontecido, onde Xander estava, se estava ferido. Xander o cortou e disse que não havia tempo para uma explicação longa. Mandou Preston abrir o cofre no escritório dele, o que estava em nome de Westfield Holdings, e pegar o pendrive dentro. Aquele pendrive tinha tudo o que Preston precisava para expor Reed. Os contatos com gangues rivais, o plano do golpe, as evidências dos assassinatos que Reed havia cometido para eliminar os que ainda eram leais a Xander. Ordenou que Preston contatasse o FBI imediatamente e enviasse tudo o que estava no pendrive. Preston disse que faria isso na hora, mas perguntou onde Xander estava para poder mandar ajuda. Xander havia acabado de abrir a boca para responder quando Jude de repente puxou com força a manga da mãe. O menino apontou para a boca do beco, os olhos arregalados de medo. Mara se virou para olhar e o coração quase parou. Faróis varrendo o beco à distância, movendo-se devagar como se estivessem procurando algo. Não um veículo. Vários, vindo de direções diferentes. Bryce já havia cercado o distrito do porto. Mara arrancou o telefone da mão de Xander e disse a Preston rapidamente que estavam em apuros, que não conseguia dar a localização agora, que ele precisava enviar as informações para o FBI imediatamente. Depois encerrou a ligação antes que ele pudesse responder. Olhou ao redor em busca de uma saída. Ao norte do beco, os veículos estavam chegando. Ao sul, os faróis também varriam a escuridão. Estavam presos nas mandíbulas de uma pinça. Os olhos de Mara percorreram os edifícios ao redor, procurando qualquer abertura. Então viu um armazém velho a oeste, com a porta entreaberta, o interior tão escuro quanto brecha. Ela se lembrava daquele lugar. Já havia catado sucata ali, e sabia que havia bastantes esconderijos e uma saída de emergência levando para a margem do lago. Ela agarrou a mão de Jude, deslizou o ombro sob o braço de Xander, e sussurrou que precisavam chegar àquele armazém, rápido mas quieto, sem que ninguém os visse. Os 3 se moveram pela escuridão, colados às paredes de tijolos gelados, fugindo dos faróis que varriam como olhos gigantes a cata de presas. Xander quase não conseguia mais andar. Mara e Jude tinham que sustentá-lo dos 2 lados, arrastando para a frente um passo de cada vez. O suor escorria pela testa de Mara apesar do frio cortante. O coração martelava tão forte que parecia prestes a explodir. Cada segundo que passava era uma aposta com a morte. Chegaram à porta do armazém no exato momento em que um SUV preto dobrava para o beco onde haviam estado menos de 1 minuto antes. Mara empurrou a porta, puxou Xander e Jude para dentro, então a fechou tão suavemente quanto conseguia. A escuridão do armazém os engoliu de novo. Pela fresta estreita da porta, ela conseguia ver os faróis do SUV se movendo devagar pelo beco, iluminando cada canto como se estivesse procurando. Ela prendeu o fôlego, pressionada contra a parede, um braço apertado em torno de Jude, o outro mantendo Xander em pé. 3 seres humanos parados no escuro, sem se atrever a respirar alto demais, esperando o veículo passar. E naquele momento, Mara percebeu que haviam entrado diretamente numa armadilha. Porque se Bryce havia cercado o distrito do porto, certamente havia pensado naquele armazém também. O SUV passou sem parar. Mara expirou, mas o medo ainda não havia afrouxado o aperto. Dentro do armazém, uma escuridão densa engolia tudo.
Ela acendeu a lanterna, e o feixe fraco varreu o vasto espaço cheio de contêineres e caixas de carga empilhadas feito montanhas de aço. Ela conhecia aquele lugar. Havia ido ali algumas vezes antes em busca de sucata. Era um armazém abandonado, sem visitas, coberto de poeira e teias de aranha. A última vez havia sido cerca de 2 meses atrás. Mas desta vez, algo estava diferente. Mara conduziu Xander e Jude mais fundo, procurando a saída de emergência que se lembrava ao fundo do armazém. O feixe de lanterna percorreu o chão de concreto, e ela parou abruptamente. Marcas de pneus. Sulcos de rodas cortados na poeira, frescos o suficiente para parecer que haviam sido feitos apenas horas atrás. Ela ergueu o feixe em direção aos contêineres. Estavam empilhados com uma ordem perfeita, arrumada demais. Nada parecido com a desordem natural de um lugar abandonado à podridão. E no ar, fraco mas inconfundível, flutuava o cheiro de fumaça de cigarro. O instinto de sobrevivência de Mara começou a gritar um aviso. Ela sinalizou para Xander e Jude pararem, depois levou um dedo aos lábios, dizendo silenciosamente que não fizessem nenhum som. Algo estava errado. Muito errado. Mas já era tarde demais. Um clique afiado rasgou a escuridão e as luzes do armazém se acenderam de uma vez. Uma luz branca e dura despejou do teto, cravando os olhos de quem havia passado horas no escuro. Mara fechou os olhos com força e levantou uma mão para se proteger, lutando para se adaptar. Quando os abriu de novo, o coração pareceu cair direto no estômago. Estavam no meio do armazém, cercados por contêineres empilhados como paredes de uma fortaleza. E de atrás de cada um, de cada canto cego, figuras começaram a aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 homens vestidos de preto, cada um empunhando uma arma. Cada arma apontada diretamente para os 3. Mara imediatamente empurrou Jude para trás de si, usando o próprio corpo como escudo para o filho. Xander se endireitou apesar da dor, seus olhos azuis percorrendo rapidamente a cena, medindo, calculando, com os instintos de um homem que havia sobrevivido a mais batalhas do que podia contar. Então uma voz soou do alto, quebrando o silêncio carregado. Era uma voz tão familiar que Xander ficou completamente imóvel. A voz falou num tom que era quase caloroso, quase brincalhão, dizendo: "Irmão, estou te esperando a noite toda." Xander ergueu a cabeça e olhou para cima. Ali, na escadaria que levava ao escritório do segundo andar do armazém, estava Reed Cain. Seu irmão estava vestido num terno preto perfeitamente alinhado, sem uma única ruga, um contraste cruel com o estado arruinado de Xander. O cabelo castanho estava penteado para trás com cuidado, e o rosto bonito carregava um sorriso agradável, como se estivesse recebendo convidados numa festa. Olhando para Reed naquele momento, ninguém imaginaria que era o homem que havia armado a armadilha para matar o próprio irmão. O homem que havia preso uma bomba ao peito do único familiar que lhe restava. Ele parecia um empresário bem-sucedido, polido e confiante, não um assassino de sangue frio. Reed desceu as escadas devagar, um passo de cada vez, cada passo carregando a confiança de quem sabia que segurava todas as cartas. Seus sapatos de couro polidos batiam nos degraus de metal num ritmo medido que ecoou pelo armazém silencioso. Quando chegou ao meio, parou e deixou os olhos castanhos deslizar sobre Mara e Jude com um olhar de curiosidade divertida. Franziu uma sobrancelha e disse com surpresa falsa: Ora, quem são esses dois? Não esperava que você viesse acompanhado. Uma mulher e um garoto. O irmão mais velho sempre soube me surpreender. Mara não disse nada. Seus olhos varreram o armazém, procurando desesperadamente qualquer possível fuga. A saída da frente estava bloqueada por 2 atiradores. As janelas eram altas demais e cobertas com tela de aço. A porta dos fundos, onde ela lembrava que deveria estar a saída de emergência, também estava guardada. Estavam completamente cercados. Não havia mais para onde correr. Reed continuou descendo, cada passo sem pressa, como se estivesse saboreando o momento. Prosseguiu naquele mesmo tom de escárnio, dizendo que havia preparado aquele armazém 2 semanas atrás. Sabia que mais cedo ou mais tarde Xander viria ali,
caso conseguisse sair da fábrica, porque aquele era um dos poucos lugares com acesso ao sistema de túneis que não muita gente conhecia. Xander ficou imóvel, os olhos azuis fixos no irmão sem piscar. Não disse uma palavra sequer, mas seu silêncio pesava mais do que qualquer acusação poderia. Reed finalmente desceu as escadas e pisou no chão do armazém, parando a cerca de 3 metros de Xander. Enfiou as mãos nos bolsos das calças e inclinou a cabeça, estudando o irmão como se estivesse admirando uma obra de arte. Disse que Xander parecia horrível, que aquele terno de $20.000 estava em trapos, que o rosto estava manchado como se tivesse perdido um round de boxe, que o poderoso chefe Caim precisava se apoiar numa mãe solteira e num menininho só para se manter de pé. Balançou a cabeça, com uma expressão de pena falsa, e completou que era tudo tão tristemente lamentável. Mara sentiu a mão de Jude se agarrar às costas do seu casaco. Sabia que o filho estava com medo, mas ele não estava tremendo. Não estava chorando. Apenas ficava ali em silêncio, observando. Ela cerrou as mãos em punhos, forçando-se a conter o medo e procurar qualquer abertura, por menor que fosse. Mas quando olhava ao redor, não encontrava nenhuma. 6 atiradores, um mentor e 3 alvos desarmados. Haviam entrado diretamente na armadilha como ratos ingênuos. Reed se aproximou de Xander e parou a apenas alguns passos de distância. Ficou ali, os olhos castanhos deslizando lentamente de cima a baixo sobre o irmão, como se estivesse admirando uma obra criada com as próprias mãos. Reed olhou para o estado destruído do irmão. O homem que um dia havia definido o poder, agora reduzido a sangue e trapos. O rosto que havia feito Chicago inteira tremer, agora inchado e cheio de hematomas. O corpo que havia irradiado a autoridade absoluta, agora tremendo de exaustão e ruína, lutando apenas para se manter de pé. O sorriso nos lábios de Reed se alargou, brilhando com uma satisfação que ele nem se dava ao trabalho de esconder. Falou suavemente, quase como se estivesse tendo uma conversa casual, dizendo que era a primeira vez que via o irmão assim. O grande chefe Caim, o homem que havia feito uma cidade inteira curvar a cabeça, agora na sua frente como um cão de rua espancado pela metade, forçado a depender de uma mãe solteira que trabalhava o turno da noite num posto de gasolina e de um garoto de 8 anos só para ficar em pé. Xander não respondeu à zombaria. Manteve as costas eretas apesar da dor que rasgava cada músculo. Seus olhos azuis fixos no irmão com a frieza de um homem que havia visto através de tudo. Não mostrou medo, não fez nenhum apelo, não pediu nada. Apenas ficou ali e enfrentou o traidor com um silêncio mais pesado do que palavras. Reed inclinou a cabeça, a diversão iluminando o rosto. Depois prosseguiu, o tom afiado de sarcasmo, dizendo que havia quase esquecido daquela ligação para Preston Hale mais cedo. Sabia de tudo. A sobrancelha de Xander se contraiu levemente. Era a única reação que se permitiu. Reed deu uma risada suave e explicou que Preston era um excelente advogado, mas também era um homem com um preço, e quem pagasse mais obtinha a lealdade dele. E Reed havia pago muito bem. Aquele pendrive no cofre, disse ele, já estava a caminho dele, não do FBI. Ergueu um ombro num gesto de falsa simpatia e acrescentou que era uma pena, não era? Porque o irmão havia confiado na pessoa errada mais uma vez. Xander ainda não disse nada. Mas por um breve instante, Mara viu algo relampejando em seus olhos azuis. Não era medo. Era a decepção amarga de um homem traído vezes demais. Então Xander deu um passo à frente sem aviso e se colocou entre Bryce e Mara com Jude. Sua voz saiu áspera e rouca, mas ainda firme. Disse a Reed que o que quer que o irmão quisesse fazer com ele, aquilo era entre os dois, mas que aqueles dois deveriam ser deixados ir, que eles apenas estavam passando, que não sabiam de nada, que nada daquilo tinha a ver com eles. Reed olhou por um longo momento, depois balançou lentamente a cabeça. Disse que aquilo não era possível. Que eles haviam visto demais. Sabiam demais. Xander havia contado tudo a eles, não havia? Sobre Reed, sobre o pendrive, sobre tudo. E isso significava que não podiam ser deixados partir. Xander respirou fundo, como se tentasse conter alguma coisa, e perguntou o que Reed realmente queria. Dinheiro?
Ele poderia ter cada centavo de cada conta. Poder? Xander se afastaria de tudo e o deixaria administrar sozinho. O posto mais alto? Xander estava disposto a ficar de pé diante de toda a organização e declarar Reed o único herdeiro legítimo. O que quer que quisesse, é só dizer e seria dele. Reed ficou parado, e o sorriso lentamente desapareceu do rosto. Fitou Xander por um longo momento, depois deu uma risada seca que ecoou pelo armazém vazio. Balançou a cabeça, a voz caindo mais baixa ao dizer que Xander ainda não entendia, não era? Nem depois de todos esses anos. Isso nunca havia sido sobre dinheiro. Nunca havia sido sobre poder. Nunca havia sido sobre o trono em que Xander se sentava. Reed deu mais um passo à frente, e agora seus olhos castanhos eram frios como gelo. Sua voz tremeu com emoções represadas por 20 anos, dizendo que havia esperado aquele momento por 2 décadas. 2 décadas vivendo na sombra de Xander, 2 décadas sendo olhado pelo pai como um filho bastardo trazido da rua, 2 décadas sendo tratado por todos na organização como um aproveitador, como uma imitação barata do grande Xander Caim. Ele respirou fundo e continuou, dizendo que Xander havia realmente acreditado que dar-lhe um cargo alto na organização era suficiente, que alguns tapinhas no ombro e chamá-lo de irmão eram suficientes. Xander não entendia. Nunca poderia entender o que era ficar ao lado de alguém que o mundo todo admirava enquanto ninguém lhe dava uma segunda olhada. Xander pareceu querer falar, mas Reed o cortou. E agora a voz era fria e definitiva. Reed disse que não queria o cargo de Xander. Não queria o dinheiro de Xander. Não queria o poder de Xander. Queria apenas uma coisa, e uma coisa somente. Queria que Xander não existisse mais. Queria acordar toda manhã e saber que não havia mais nenhum Xandercane no mundo para ser comparado com ele. Nenhuma sombra restando para que vivesse dentro dela. Por trás deles, Mar ouvia cada palavra e compreendia com uma clareza aterrorizante que aquele não era um inimigo com quem se podia negociar. Era um homem que havia alimentado seu ódio por 20 anos, e nada ia dobrar sua determinação agora. Ela falou então, a voz fria e clara, dizendo que ele realmente pensava que ia sair impune disso, que o FBI já havia recebido as informações, que mesmo que Preston estivesse traído, a ligação ainda havia sido feita, a mensagem ainda havia saído, e que ele não poderia enterrar a verdade para sempre. Reed se virou e olhou para ela, os olhos castanhos passando sobre ela como se estivesse avaliando um inseto irritante. Sorriu, um sorriso fino e gelado, e disse que ela não precisava se preocupar com ele. Depois daquela noite, não haveria evidências, não haveria testemunhas, não haveria corpos para serem encontrados. Xandercane simplesmente desapareceria, e o Reed Caim lutado assumiria o império em memória do querido irmão falecido. Então se virou para Bryce, que havia ficado em silêncio atrás dele, e deu um pequeno aceno. Depois disse: 2 palavras secas, termine. Bryce não disse nada. Ergueu a arma e apontou direto para o peito de Xander. Seu dedo pousou sobre o gatilho, pronto para apertar. Mara puxou Jude para o abraço e virou o próprio corpo para proteger o filho. Xander ficou ereto, os olhos azuis fixos no cano da arma sem piscar. E naquele instante, quando o tempo pareceu congelar, ninguém notou que o menino de 8 anos havia silenciosamente escapado do abraço da mãe. O dedo de Bryce se contraiu sobre o gatilho. Mais um segundo. Apenas mais um segundo e tudo estaria acabado. Mas naquele exato momento, uma figura pequena saiu de atrás de Mara. Jude, um menino de 8 anos, caminhou até o meio do armazém, seus tênis grandes ecoando suavemente no concreto gelado a cada passo. Ele não correu, não apressou, apenas avançou num ritmo uniforme em direção a Reed Caim, como se estivesse passeando num parque. Mara gritou pelo filho para voltar, a voz se partindo de terror. Mas Jude não parou. Continuou caminhando. Os olhos fixos à frente. Todos no armazém ficaram paralisados como pedra. Os 6 atiradores não sabiam como reagir a uma criança caminhando em direção ao chefe. Bryce baixou levemente a arma, os olhos frios se voltando para Reed, esperando instruções. Xander tentou se mover atrás de Jude, mas as pernas não obedeciam mais. Vacilou e quase caiu.
Reed ficou ali franziando a testa para a criança que se aproximava. Não entendia o que estava acontecendo. Não entendia por que algum menininho tinha a coragem de se meter no meio de uma execução. Jude parou diante de Reed a cerca de 2 passos de distância. Teve que inclinar a cabeça toda para trás para olhar para o homem que era 2 vezes maior do que ele. Seus olhos claros encontraram os olhos castanhos e calculistas que fitavam de cima. Reed ergueu uma sobrancelha e perguntou num tom de escárnio o que o garoto queria, se havia vindo implorar pela vida daquele tio. Jude não respondeu a essa pergunta. Apenas olhou para Reed por um momento como se o estivesse estudando, julgando. Então abriu a boca, e sua voz, pequena mas clara, ecoou pelo silêncio do armazém. Ele disse que Reed estava com medo. Reed piscou. O sorriso nos lábios se enrijeceu. Deu uma risadinha estranha e perguntou o que o menino havia dito. Jude não recuou. Continuou falando calmamente, como se estivesse simplesmente declarando algo óbvio, dizendo que Xander não precisava de ninguém para protegê-lo, que estava sozinho, acorrentado, espancado, e mesmo assim não estava com medo. Enquanto Reed precisava de 6 homens com armas, precisava de armadilhas, precisava de veneno, precisava de tantas coisas antes de ousar encarar o próprio irmão. Jude inclinou a cabeça, os olhos inocentes olhando direto para o rosto de Reed. Disse que era porque Reed estava com medo, tão apavorado com o irmão que precisava matá-lo só para se sentir seguro. O espaço inteiro se transformou em gelo. Não havia um som sequer, nem uma respiração que se ouvisse. Os 6 atiradores ficaram imóveis. Bryce permaneceu no lugar. Mara prendeu o fôlego olhando para o filho. Xander ficou atônito. E Reed Caim ficou paralisado, o sorriso arrogante finalmente desaparecendo do rosto. Jude ainda não havia terminado. Falou de novo, mais baixo desta vez, mais alto o suficiente para todos ouvirem, dizendo que seu pai também havia sido forte. Que seu pai nunca havia abandonado ninguém, nunca havia feito outras pessoas terem medo, que seu pai havia lhe dito que pessoas verdadeiramente fortes não precisavam assustar ninguém. Que somente os fracos faziam isso. Fez uma pausa por um momento, depois terminou numa voz suave como sussurro e pesada como uma marretada. Jude olhou para os homens com armas, depois de volta para Reed. Meu pai dizia que só covarde precisa de brinquedo para as pessoas obedecerem, o menino sussurrou. Você é um covarde, não é? Reed ficou perfeitamente imóvel, as mãos cerradas em punhos, os nós dos dedos embranquecendo de tanto apertar. O maxilar travado, o rosto bonito se contorcendo sob a raiva que fervia dentro dele. 20 anos de ódio, 20 anos de planejamento, 20 anos alimentando um plano perfeito. E agora um menino de 8 anos estava na sua frente, dizendo em voz alta as mesmas coisas que havia passado a vida inteira enterrando no canto mais fundo de sua alma. Ele tinha medo de Xander. Sempre havia tido medo de Xander. Era essa a verdade que nunca havia ousado encarar, nunca havia ousado admitir, nem para si mesmo. E agora uma criança estranha havia visto direto através dele em apenas alguns segundos. Reed se virou para Bryce, os olhos castanhos agora vermelhos de fúria. Rugiu, a voz despida de todo o controle que havia carregado antes, ordenando que atirasse em todos eles. Atirasse em cada um. Agora. Bryce ergueu a arma de novo, o dedo se contraindo no gatilho. Mas naquele exato instante, outro som rasgou o ar carregado. O trovão de paz de helicóptero. Não um helicóptero, vários. O rugido martelante se chocou contra o teto do armazém e sacudiu o prédio inteiro. Holofotes de cima penetravam pelas janelas altas e varriam o armazém como olhos gigantes à caça de presas. Então uma voz soou num alto-falante, cortante e impossível de desobedecer, ecoando por todo o lado. FBI. Todos no prédio, larguem as armas e levantem as mãos. Estão cercados. Reed ficou paralisado, os olhos arregalados de choque. Se virou para olhar para Xander, depois para o teto de onde a luz dos helicópteros despejava, depois de volta para Xander. Não entendia. Não conseguia entender. Preston havia os traído. O pendrive havia sido tomado de volta. Tudo havia sido planejado com perfeição.
Como o FBI poderia estar ali? Xander olhou para o irmão, e um canto de sua boca se ergueu levemente. Disse, a voz áspera, mas cheia de um escárnio frio, que Reed realmente achava que ele era idiota o suficiente para ter apenas um plano. Os helicópteros se aproximavam mais e mais. Havia passos correndo do lado de fora do armazém, homens gritando ordens, o barulho de movimentos por toda parte. Então as portas principais do armazém foram arrombadas com uma pancada que sacudiu o ar. A equipe tática do FBI rompeu como uma onda. Armas apontadas em todas as direções. Lanternas presas nos rifles cortando cada canto escuro. E no meio daquele caos, Jude ainda estava de pé diante de Reed, os olhos fixos no homem que havia querido matar a família inteira, sem um traço sequer de medo. O trovão das pás dos helicópteros rugiu sobre o porto, rasgando a noite enquanto ela lentamente cedia ao amanhecer. Não era um helicóptero, eram 3, 4, 5 deles, fechando toda a área, com os holofotes despejando como sóis artificiais que transformavam a noite em dia. Pelas frestas do teto do armazém, aquela luz cegante cortava e varria a cada canto como lâminas brancas despedaçando a escuridão. Reed ficou no meio do armazém com a cabeça inclinada para trás, encarando o teto, tremendo sob a força dos rotores acima. Seu rosto estava contorcido de pânico. Todo o traço de confiança e arrogância que havia carregado minutos antes havia desaparecido completamente. Girou em direção a Xander gritando, perguntando o que era aquilo, como o FBI podia estar ali, como era possível quando tudo havia sido calculado, quando Preston já havia sido comprado. Xander ficou ali com o corpo destruído, encostado num container, mas seus olhos azuis traziam o brilho de um homem que havia vencido. Respondeu numa voz áspera de dor e exaustão, mas cada palavra saindo clara, dizendo que Preston nunca o havia traído, que havia feito parte do plano desde o início, que sabia que Reed tentaria comprar Preston e havia arranjado tudo com antecedência, que Preston havia fingido concordar apenas para que Reed acreditasse que já havia vencido, para que viesse à luz e executasse o plano com as próprias mãos. Xander fez uma pausa, arranhando um respiro difícil antes de prosseguir. Preston havia alertado a força-tarefa no momento em que Mara ligou. Eles haviam rastreado cada movimento de Reed, esperando o único erro que provaria a intenção de matar. Precisavam que Reed aparecesse pessoalmente. Precisavam de prova de que ele próprio havia dado a ordem de matar. E Reed havia lhes dado exatamente o que precisavam. Reed ficou ali com a boca aberta, mas sem emitir um único som. Havia perdido, não porque havia sido vencido numa luta justa, mas porque o irmão havia estado um passo à sua frente desde o início. Mesmo acorrentado, espancado e com uma bomba presa ao peito, Chandlerkane ainda havia sido mais esperto, ainda havia visto mais longe, ainda havia sido o único de pé no final. Era isso que doía mais em Reed. A voz pelo alto-falante soou de novo, dura e impossível de desobedecer. FBI, esse é o último aviso. Larguem todas as armas e coloquem as mãos na cabeça. Reed saiu do choque. Girou em direção a Bryce e gritou como um homem perdendo o controle, ordenando que atirasse em todos, em cada um, que não deixasse ninguém vivo. Bryce não hesitou. Ergueu a arma e a voltou para Xander. Mas naquele mesmo instante, as portas principais do armazém foram arrombadas com uma pancada que sacudiu o ar. A equipe tática do FBI rompeu como uma onda. Armas apontadas em todas as direções. Bryce girou a arma em direção a eles, o dedo se contraindo no gatilho. Disparos explodiram, mas não eram da arma de Bryce. Ele cambaleou para trás, olhou para baixo para a ferida se espalhando pelo peito, e então caiu de bruços no chão de concreto gelado. Os outros atiradores de Reed entraram em pânico. Um tentou correr e foi abatido imediatamente pelos agentes. 2 outros ergueram as armas para atirar, mas a equipe tática foi mais rápida. Em menos de 10 segundos, todo o traço de resistência estava esmagado. Os 6 atiradores de Reed estavam ou caídos no chão ou algemados. Nenhum deles estava livre. E Reed Cain ficou sozinho no meio do armazém, desarmado, sem seguidores, cercado por dezenas de armas apontadas para ele. 2 agentes avançaram e algemaram as mãos atrás das costas. Reed não resistiu. Não correu.
Apenas ficou ali como uma casca vazia. Todo o ódio, todo o planejamento, todos os sonhos que havia alimentado por 20 anos sobre um mundo sem Xander Caim, tudo havia se dissolvido em nada em questão de poucos minutos. Enquanto os agentes conduziam Reed para fora passando por Xander, ele de repente parou. Os dois irmãos se olharam, talvez pela última vez em muito tempo, ou talvez para sempre. Reed não disse nada. Em seus olhos castanhos, não havia mais ódio, nem ciúme, nem raiva, nem amargura. Havia apenas o vazio sem fim de um homem que havia apostado tudo e perdido tudo. Depois foi empurrado para frente e retirado do armazém, engolido pela luz cegante do amanhecer e pelos helicópteros acima. Mas ainda não havia terminado. O dispositivo no peito de Xander ainda piscava. O timer ainda contava regressivamente. O esquadrão antibomba foi chamado imediatamente. Um técnico com equipamento de proteção correu até o lado de Xander e examinou o dispositivo com mãos rápidas mas cuidadosas. Olhou para o contador e uma sombra de tensão relampejou no rosto. Menos de 2 horas restavam. Ele gritou para todos recuarem. Precisava de espaço para trabalhar. Os agentes obedeceram imediatamente, se afastando e formando um amplo círculo de segurança em torno de Xander e do técnico. Mara puxou Jude para o canto do armazém e apertou o filho contra si. Não conseguia tirar os olhos de Xander, do homem pelo qual havia arriscado tudo, o homem que nem conhecia algumas horas antes. Não queria vê-lo morrer na sua frente. Não depois de tudo que já haviam sobrevivido juntos. O técnico iniciou o trabalho. As mãos se moviam com cuidado sobre a superfície do dispositivo, removendo uma camada após a outra, verificando cada fio, cada conexão. O suor escorria pela testa apesar do frio do amanhecer. 1 minuto passou, depois 2, depois 3. O silêncio foi se tornando sufocante. Ninguém ousava respirar com força. Ninguém ousava se mover. Todos esperavam, rezavam, torciam. Então um clique suave soou, tão gentil quanto uma folha caindo. Porém, naquele silêncio tenso, ecoou como um trovão. O técnico expirou, e os ombros afundaram como se uma montanha tivesse sido erguida de cima deles. Com cuidado, removeu o dispositivo do peito de Xander e o colocou dentro da caixa de segurança trazida para isso. Estava acabado. Seguro agora. Xander fechou os olhos e deixou a cabeça cair para trás contra o container atrás dele. Todo o corpo pareceu afrouxar. Cada último grama de força que havia usado para lutar pelas últimas 12 horas havia finalmente se consumido. Pela primeira vez desde que havia acordado na fábrica abandonada, inspirou fundo sem sentir algo no peito contando regressivamente até sua morte. A equipe médica avançou e colocou Xander numa maca. Verificaram os sinais vitais, administraram medicação para a dor, e se prepararam para transportá-lo para o hospital. Mas enquanto a maca era erguida, Xander levantou uma mão e sinalizou para pararem. Virou a cabeça, os olhos azuis varrendo a multidão. E então os encontrou. Mara e Jude, parados no canto do armazém, 2 figuras pequenas no meio do caos de agentes, equipamento e luz. A mulher que havia arriscado a própria vida e a do filho para salvá-lo. O menino que havia dividido metade de uma barrinha de granola com ele e depois ficado de pé diante de Reed para dizer uma verdade que ninguém mais havia tido coragem de pronunciar em voz alta. Xander não disse nada. Não sabia o que dizer. Obrigado era insuficiente demais para o que haviam feito. E, além disso, não era um homem que sabia usar palavras assim. Mas assentiu, um aceno lento, profundo, cheio de significado. Não o aceno de um chefe do crime para alguém abaixo dele, mas o aceno de um ser humano para as pessoas que haviam salvado sua vida. Uma promessa sem palavras. Mara olhou de volta e entendeu. Assentiu em resposta, um braço ainda envolto pelos ombros de Jude. Então a maca foi carregada para fora do armazém, em direção ao helicóptero médico esperando o próximo. Xander Cain foi embarcado. A porta se fechou atrás dele, e o helicóptero ergueu voo num céu que começava a se tingir de rosa e laranja com o amanhecer chegando. Mara ficou ali assistindo até que ele se tornou apenas um ponto minúsculo contra o horizonte que ia se aclarando. Jude ficou ao lado dela, a mãozinha firmemente apertada na dela.
Ele não disse nada. Apenas ficou ali e também olhou, como se entendesse que um capítulo de suas vidas havia acabado de se fechar, e outro estava prestes a começar. 3 meses haviam passado desde aquela noite fatídica no armazém perto do lago Michigan. O inverno cruel havia cedido lugar ao calor gentil da primavera, e Chicago parecia ter esquecido a tempestade que havia varrido o submundo da cidade. Mas o Tribunal Federal não havia esquecido. Reed Cain sentou na sala de audiências dia após dia, seus ternos caros, substituídos por um uniforme laranja de presidiário. As mãos que um dia haviam segurado o poder, agora presas em algemas de aço. O julgamento durou semanas e foi transmitido ao vivo em cada grande canal de notícias. Os promotores apresentaram uma prova após a outra, tudo retirado do pendrive que Chandler havia preparado muito antes. Conspiração para homicídio, terrorismo, lavagem de dinheiro, vínculos com o crime organizado. A lista de acusações era tão longa que nem o advogado de defesa de Reed conseguia encontrar um único argumento forte o suficiente para torná-la defensável. Quando o juiz leu a sentença, Reed ficou parado como uma estátua. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele nunca mais veria a luz do sol além das grades de uma prisão. Quando o conduziram para fora da sala de audiências, ele não olhou para trás. Não procurou um rosto familiar na multidão. Não havia mais ninguém ali para ele. Chandler Cain nunca apareceu no julgamento. De fato, depois daquela noite, havia praticamente desaparecido dos olhos do público. A imprensa o procurou desesperadamente, ansiosa por uma entrevista sobre a traição chocante, sobre o irmão que havia tentado assassiná-lo, sobre o que havia acontecido durante aquelas 12 horas terríveis. Mas ele não deu nenhuma resposta, não fez nenhuma aparição, não falou uma única palavra. Ficou internado no hospital nas primeiras semanas se recuperando de ferimentos no corpo e no espírito. Depois voltou a administrar o Império Caim das Sombras, como sempre havia feito. Mas algo havia mudado. As pessoas naquele mundo sussurravam entre si que a organização Caim estava mudando de direção, ficando menos emaranhada em seus negócios mais sombrios, menos violenta, menos encharcada de sangue. Ninguém sabia exatamente porquê, e Chandler Cain não se explicava para ninguém. Numa tarde de primavera, alguém bateu na porta do apartamento miserável nas favelas do sul de Chicago. O apartamento onde Mary e Judy haviam um dia vivido, o que vazava toda vez que chovia e aquecia apenas quando estava com vontade. Mas ninguém respondeu. O apartamento estava vazio. Mãe e filho haviam se mudado. Agora viviam numa casinha numa cidade tranquila a oeste da cidade. Não era uma mansão, não era uma propriedade grandiosa, apenas uma casinha bonita com telhado de telhas vermelhas e uma cerca branca. Mas para Mary e Judy, era o paraíso. A casa tinha um quintal grande o suficiente para Judy brincar, um jardininho onde Mara poderia cultivar flores, um sistema de aquecimento que funcionava perfeitamente, e um telhado que nunca vazava. Mara trabalhava numa clínica local agora, o tipo de emprego que havia sonhado quando ainda era enfermeira do exército. Não precisava mais trabalhar o turno da noite num posto de gasolina nem catar sucata no escuro. Judy ia a uma boa escola onde ninguém sabia nada sobre o passado dele, onde podia ser uma criança comum com preocupações comuns. Ninguém jamais apareceu na porta deles para reivindicar o crédito por ter arranjado tudo aquilo. Não havia bilhete de agradecimento, nenhuma ligação misteriosa, nenhuma aparição repentina de homens de terno preto. Tudo simplesmente aconteceu como se o universo houvesse finalmente decidido sorrir para eles depois de todos aqueles anos difíceis. Mas Mara sabia. Nunca disse em voz alta, nunca fez perguntas, nunca foi buscar confirmação. Apenas sabia que aquela nova vida não havia surgido por conta própria. Que alguém havia silenciosamente arranjado tudo nas sombras, garantindo que ela e o filho nunca mais precisassem se preocupar com dinheiro ou segurança. Uma tarde, enquanto o sol lentamente afundava atrás das colinas a oeste, Mara ficou de pé junto à janela e observou Judy brincando no quintal. Ele perseguia uma borboleta, e seu riso claro ecoava pelo ar tranquilo dos subúrbios. Ele parecia feliz. Verdadeiramente feliz. Pela primeira vez em anos. Mara sorriu. Mas então seus olhos pararam na ponta da rua.
Um carro preto estava estacionado ali, imóvel e silencioso como um fantasma na luz da tardinha, apenas por um momento. Então lentamente deslizou para frente e desapareceu na escuridão que se aprofundava. Ela não conseguia ver ninguém dentro. As janelas eram escuras, impossíveis de atravessar com o olhar. Mas ela sabia. Sabia quem estava sentado naquele carro, olhando para fora, contemplando a nova vida que havia silenciosamente dado a eles. O chefe da máfia mais frio de Chicago, o homem que a cidade inteira temia, havia aprendido uma lição com uma mãe solteira que trabalhava o turno da noite num posto de gasolina e com um filho de 8 anos dela. Uma lição de que existem dívidas que nenhuma quantidade de dinheiro pode saldar, que nenhuma quantidade de poder pode liquidar, que nenhuma coisa tangível pode equilibrar. Elas só podem ser pagas deixando que pessoas boas vivam a vida que merecem. Não houve grande despedida, não houve abraço emocionado sob o luar, não houve promessa de se reencontrar. Houve apenas um carro preto deslizando para longe no brilho do pôr do sol. E uma mãe sorrindo enquanto assistia o filho rir sob o céu que ia ficando rosa e violeta. Porque mesmo no mundo mais sombrio, a luz não vem dos poderosos. Não vem das pessoas que seguram riqueza e armas nas mãos. A luz vem dos lugares mais inesperados. Das pessoas que parecem não ter mais nada a perder e ainda assim estão dispostas a dar tudo o que têm. E às vezes essa luz é forte o suficiente para mudar até os corações mais endurecidos. Obrigado por ouvir essa história até o fim. Se a história de Mara, Judy Chander tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes que virão. Curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Gostaríamos muito de saber como essa história fez você se sentir. Você já acreditou que bondade pode mudar o destino? O que você acha da decisão de Mara de salvar um estranho no meio de uma noite nevada? Deixe um comentário abaixo e conte para nós o que sentiu no mais fundo do coração. Cada comentário que você deixa é uma grande fonte de encorajamento para continuarmos trazendo histórias assim. Desejamos a todos que assistiram saúde, uma vida alegre, e paz em cada dia que vier. Muito obrigado. Até a próxima.